O salão do hotel explodiu em risadas quando minha irmã falou, cortando o clima leve do jantar. Até minha irmã mais velha apareceu, vinda de sei lá onde ela trabalha agora como segurança. Meu corpo inteiro ficou tenso quando ouvi a voz da minha mãe, alta demais, rindo junto. Ela sempre foi a vergonha da família, mas pelo menos é pontual. Minha visão ficou turva, as luzes do salão viraram riscos brilhantes. O jantar de ensaio do casamento, para o qual eu viajei 8.000 quilômetros, virou meu julgamento público. O lugar onde me sentaram, o guardanapo diferente, as sussurradas palavras de segurança quando entrei com meu uniforme. Tudo fez sentido de repente. Eu não fui convidada como família. Fui chamada como decoração. Meu nome é Olivia. Tenho 38 anos e sou major-general do Exército. Essa é a história de como recuperei meu lugar à mesa que tentaram me tirar. Fazia 6 anos que eu não ouvia a voz dos meus pais, a não ser por engano em alguma mensagem de voz. Sem parabéns de aniversário, sem palavras quando quase perdi a audição em combate. Só silêncio calculado. E mesmo assim, recebi um convite de casamento, papel caro, letras douradas. Major-General Olivia Naylor. Não filha. Só o título. Como se isso fosse mais fácil de engolir. O convite foi enviado para meu endereço militar, por canais oficiais. Eles nem tinham meu contato pessoal. Ele ficou na minha mesa por semanas, como um desafio. Dentro, um bilhete escrito à mão com uma única palavra: comporte-se. Não sentimos sua falta, nem esperamos te ver. Só essa ordem, como se eu fosse um problema. Não esperava carinho, mas também não imaginava essa humilhação pública, planejada pela minha própria família. Quando riram da piada da minha mãe, eu não chorei. Não fiquei com raiva. Me levantei devagar, peguei a taça de champanhe e tomei um gole tranquilo. O silêncio veio, não porque gritei, mas porque não gritei. Coloquei a taça na mesa com calma e falei firme: as pessoas que eu protejo têm mais autoridade que todos aqui. 7 palavras, sem emoção, só a verdade. Ninguém riu depois disso. Não porque entenderam, mas porque, pela primeira vez, não sabiam como me encaixar. Continuei de pé. Não porque tinha mais para dizer, mas porque queria que me vissem de verdade, sem fingir, sem desviar o olhar. O sorriso da minha irmã Reagan sumiu. O microfone tremia na mão dela. Não era isso que ela tinha planejado. Eu devia abaixar a cabeça, aceitar o papel de decepção da família. Foi então que vi Jason, o noivo da Reagan, parado no fundo do salão. Rosto sério, olhos nos meus. Ele não riu, não sorriu. Só caminhou na minha direção, firme, como um soldado de verdade. Passou pelos primos, vizinhos, convidados. Ignorou o sussurro da minha mãe, passou por Reagan, que congelou com a taça nas mãos. Parou a um passo de mim. Nem muito perto, nem descontraído. Formal. E então ele me saudou. Perfeito, firme, como manda o regulamento. Alto bastante para cortar cada mentira do salão. E disse: esta é a Major-General Olivia Naylor, minha comandante. Por favor, perdoem minha esposa. O salão ficou em silêncio por um segundo, depois um suspiro alto foi ouvido, mas ninguém sabia de onde veio. O sorriso da Reagan desapareceu. Ela regalou os olhos. O microfone escorregou da mão dela, caiu no chão com um baque forte, como um martelo de juiz. Ela cambaleou e caiu em uma cadeira próxima. Alguém gritou. Uma taça de champanhe se espatifou. Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira dela caiu, mas eu nem pisquei. Porque aquilo não era vingança. Era reconhecimento. E já estava mais do que na hora. O salão não congelou de medo, mas de algo pior, a verdade caindo como gelo. De uma mesa perto do bar, um homem de uniforme se levantou. Era o Coronel Franklin, já aposentado, mas ainda com orgulho. Levantou a mão e me saudou. Sem dizer nada, só respeito. Depois veio outro, o General Price.
Depois, uma mulher mais velha, que eu não conhecia, mas o olhar dela dizia tudo, ela também já usou estrelas no uniforme. 4 saudações. 4 verdades que agora estavam visíveis. E ninguém podia fingir que não viu. Minha mãe tentou falar. Agora não é hora. Mas ninguém olhava mais para ela. Os olhares mudaram de direção. Não porque eu pedi. Mas porque eles finalmente entenderam o que tinham apagado. E naquele momento, a vergonha que colocaram sobre mim voltou toda para eles. Silenciosa, mas pesada. Jason abaixou a saudação. Deu um passo para trás, me entregando o espaço, sem dizer nada. Eu não peguei o microfone. Não levantei a voz. Só fiquei ali de pé. E, de alguma forma, aquilo foi mais alto que tudo o que já disseram para mim. 2 dias depois, sem ter ido à cerimônia do casamento, sentei de frente para minha mãe no lounge do hotel. Ela tinha mandado mensagem pedindo para conversar. Eu aceitei. Poltronas de veludo, luz fraca, vozes baixas, um lugar feito para guardar segredos. Bárbara Naylor usava um cardigan claro e uma blusa com botões de pérola. Nenhum estava aberto. Você com certeza fez uma cena, disse ela, sem me abraçar, sem sorrir. Eu não respondi. Nem precisava. Ela tomou um gole do café frio. A mídia tá comentando. Algumas manchetes são positivas. Outras nem tanto. Continuei em silêncio. Eu não estava preparada, ela disse. Ninguém estava. Nem a Reagan. Nem seu pai, se ele ainda. A Reagan desmaiou, falei seca. Bárbara piscou. Ela é sensível. Sensível à verdade? Perguntei. Ou a não ser o centro das atenções? Ela apertou a xícara com mais força. Não vim para brigar, disse ela. Então por que veio? Perguntei. Ela hesitou, depois se inclinou um pouco para frente. Achei que talvez você pudesse soltar uma nota à imprensa. Algo neutro, dizendo que a gente, que a gente não entendeu direito sua posição. Aí estava. O verdadeiro motivo. Deixa eu ver se entendi, falei devagar. Você quer que eu solte um comunicado? Não para corrigir uma mentira. Mas para proteger o desconforto de vocês? Ela tremeu. Quase nada, mas eu vi. Você tem que entender, disse ela. A gente não queria te machucar. Eu só queria proteger a imagem da família. Você era diferente. Barulhenta. Eu não era barulhenta, respondi. Eu era visível. Isso não é a mesma coisa, falei. Peguei um documento da minha pasta de couro e deslizei até ela sobre a mesa. Minha mãe não tocou. Só ficou olhando. Isso foi enviado há 7 anos, continuei. Uma denúncia anônima ao Conselho de Ética Militar, dizendo que eu falsifiquei relatórios de combate, que minha medalha de bronze era mentira, que eu era instável, promovida por política. Bárbara nem piscou. Naquele ano, perdi a chance de ser promovida. Sem explicações. Só silêncio. Isso podia ter vindo de qualquer pessoa, ela disse rápido. Você é uma figura pública. Deslizei outra página. Análise linguística, de uso militar. Compararam padrões de escrita, estrutura das frases, expressões. Apontei a última linha. 96% de compatibilidade. Reagan Naylor, autora principal. Bárbara Naylor, coautora. Os lábios dela se abriram, depois fecharam de novo. Pela primeira vez, vi a rachadura atrás dos botões de pérola. Ela começou. Você não escreveu, cortei. Mas deu a ela as palavras. O acesso, os documentos, o tom. Foi ela quem mandou, mas foram suas digitais. Ela olhou pro café, que já estava frio. Você não só me ignorou, mãe. Você me sabotou. Em silêncio. Com eficiência. Os olhos dela encheram d'água, mas nenhuma lágrima caiu.
Eu fiz escolhas, sussurrou. E paguei por elas. Mas nunca parei de te amar. Não respondi. Você só parou de ligar. O silêncio que veio depois não era raiva. Era mais pesado que isso. Você tem ideia do que é? Perguntei. Ver sua mãe fingir que você não existe? A voz dela falhou. Eu queria proteger sua irmã. Ela não conseguia competir com. Ela não precisava competir, respondi seca. Só precisava aparecer. E você fez questão de me esconder fundo bastante para ninguém me ver. Bárbara pareceu mais velha naquele momento. Não mais sensível. Só cansada. Esticou a mão até a metade da mesa. Eu nunca quis te perder. Você não me perdeu, disse. Você me empurrou para fora, e depois me culpou por não ter voltado. Ela não respondeu. A mão ficou suspensa. Nunca tocou. Se alguém perguntar por que parei de vir, continuei. Não diga que eu me afastei. Nem que foi complicado. Diga a verdade. Você fez uma escolha. E eu também. Me levantei, deixando os documentos na mesa. Ela não me seguiu. Essa é a coisa sobre ser traída pela própria mãe. Não precisa de grito. Só precisa de silêncio e papel. 6 meses depois, a brisa da costa amalfitana tinha cheiro de sal e limão. Eu estava descalça na varanda de uma casinha encravada na encosta, com uma xícara de expresso na mão e o mar se estendendo na frente, sem precisar provar nada para ninguém. Pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Sem ordens, sem fardas, sem cerimônias ou continências. Só luz da manhã, tinta na tela e um silêncio que não me punia por existir. A imprensa nunca recebeu a declaração que queria. Não dei frase de efeito, nem explicação. Só um momento. Uma saudação. E foi o suficiente. O vídeo do casamento viralizou. 3 milhões de visualizações em 2 dias. A legenda dizia: eles zombaram dela, até que seu posto silenciou a sala. Eu nunca comentei, nunca compartilhei, nunca expliquei. Não precisei. Semanas depois, o Pentágono ligou. Me ofereceram uma vaga como presidente do novo Conselho de Ética Conjunta, um cargo criado, ironicamente, a partir da traição que quase me destruiu. Mas eu recusei. Pedi aposentadoria antecipada. Foi aprovada, por causa do meu histórico. E então criei a Fundação Resiliência, uma organização nacional para ajudar militares que tiveram suas carreiras sabotadas por quem mais confiavam, cônjuges, irmãos, pais. Ajudamos eles a reconstruírem não só suas permissões, mas sua confiança. Porque às vezes, as maiores batalhas não são travadas de farda. Mas sim à mesa do jantar, em grupos de família, ou em assentos vazios de funerais. Essa é a ironia. As pessoas que mais tentaram me apagar foram as que me tornaram inesquecível. Alguns meses atrás, minha mãe me mandou uma carta escrita à mão. Conseguiu meu endereço por meio de um contato militar em comum. Disse que assistiu minha entrevista na PBS, aquela em que falei sobre traição e hierarquia. Ela escreveu: ponto final. Eu não sabia o quanto você tinha subido. Queria ter te enxergado naquela época. Mas é isso. Ela me viu, sim. Só não quis enxergar. E agora, ela não tem mais acesso a quem eu me tornei. Não porque eu a odeio. Mas porque, finalmente, aprendi a me amar o bastante para escolher o afastamento sem culpa. O exército me ensinou a acomodar sob pressão. Mas o exílio? Esse, minha família me ensinou. E eu fiz as pazes com isso. Hoje de manhã, o menino da vila passou aqui com uma cesta de pães e azeitonas. Em um inglês simples, ele perguntou: Você foi mesmo uma general? Eu sorri. Fui. Agora, sou só alguém que decidiu não desaparecer. Ele riu alto, descalço, e saiu correndo. Virei de novo pro mar, e pela primeira vez o silêncio não doeu. Você já precisou ir embora? Não para machucar alguém, mas para se proteger de verdade? Não precisa contar detalhes.
Só me diga se essa história te lembrou de alguém. De algum silêncio que você já viveu. Se sim, escreve aqui. Pode ser só um coração ou uma palavra. Eu vou ler todos. Obrigada por ficar comigo até o fim dessa história. Se em algum momento você se sentiu visto, mesmo que por um instante, fico feliz que a gente se encontrou aqui.